Paz do Senhor, irmãos. Agora, na última parte da nossa lição, estamos no tópico de número 3, item número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. No final da parte 4, nós falamos a respeito da crucificação de Cristo, os flagelos, a questão dos açoites, o próprio Cristo carregando a cruz em direção ao Calvário. Então, é esse fato, é esse acontecimento e a consequente vitória sobre a morte que Cristo teve na cruz que possibilitou a reconciliação do homem com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a possibilidade de reconciliação de tudo o que havia passou única e exclusivamente pela cruz do Calvário. Essa cruz, ou seja, a morte de Cristo na cruz, derribou, acabou por completo com essa barreira de separação espiritual que existia entre os povos e entre os povos e Deus. Então, é isso que aconteceu através da morte de Cristo. Nessa perspectiva da morte de Cristo, que nós vemos que Cristo é a nossa paz. É o texto de Efésios 2,14. Também nessa perspectiva que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Ou seja, uma nova perspectiva, Efésios 2,15. A terceira perspectiva é que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Efésios capítulo 2, versículo de número 17. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, algo que estava sendo ensinado naquele momento. Esse ministério que pôde reconciliar as partes que estavam, de certa forma, separadas entre si, opostas, em intriga, em briga, em inimizade. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 20 fala sobre esse ministério da reconciliação e diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós fomos reconciliados por Cristo através da obra da cruz do Calvário. E agora nós também fomos chamados para esse ministério da reconciliação. O item 3 traz por título Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, tanto judeus e gentios, com Deus em um corpo. É o texto de Efésios capítulo 2, versículo 16, a parte B. Então, esse era o propósito de Cristo, pegar judeus e gentios e colocar em um único corpo. Esse é o milagre da reconciliação, que resultou em uma nova entidade espiritual, chamada agora Corpo de Cristo. Não era mais um povo exclusivo, não era mais os judeus separados, eram os judeus com todas as suas promessas e coisas que estavam destinadas a eles. Agora a reconciliação chama agora sobre um novo corpo, o corpo de Cristo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Primeiro, Deus precisou resolver esse problema entre o homem e Deus com relação à questão do pecado. Quando essa inimizade entre o homem e Deus na vertical
foi resolvida, foi sanada, aí Deus amplificou e agora transformou também o problema, resolveu o problema na questão horizontal entre judeus e gentios. Porque o versículo 14, se antes falava a respeito do problema entre o homem e Deus, o versículo 14 de Efésios 2 dá destaque à questão da inimizade horizontal, ou seja, essa inimizade entre judeus e gentios. Desta forma que a reconciliação deve ser duplamente reconhecida ou compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados na cruz do madeiro. Desfez a inimizade entre o homem e Deus na vertical e desfez a inimizade entre judeus e gentios na horizontal. Então, precisamos entender esses dois significados aqui, esses dois propósitos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 vai dizer o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, quando Cristo morreu, ele carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi agora encravada na cruz. Já não estava mais sobre as nossas vidas, porque Cristo, com a sua morte, encravou ela na cruz. Texto conhecidíssimo que é o Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então havia um escrito de dívida. Cada vez que nós pecávamos, Satanás ia lá e anotava as nossas dívidas e as nossas falhas. Só que quando Cristo morreu na cruz, ele pegou todas essas dívidas e encravou na cruz essa relação de pecados e disse: agora está tudo pago, está tudo resolvido. É isso que Jesus fez quando ele nos reconciliou com Deus. Ele apagou, acabou com esse escrito de dívida que nos era prejudicial, encravando lá na cruz, deixando lá registrado assim, ó, está pago, está consumado, não tem mais nenhum problema quanto a isso. Ele cancelou esse escrito de dívida para que Satanás não tivesse mais a oportunidade de nos acusar e nos condenar diante de Deus. Cristo pagou esse preço, por isso que nós fomos reconciliados através desse ministério grandioso. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo. E aí ele usa, o autor da revista usa a expressão a família de Deus e a igreja de Cristo. E usa 5 textos aqui para exemplificar essa questão dessa reconciliação, transformados em família de Deus e igreja de Cristo. Primeiro é Efésios 2,19 que diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 3,6 vai dizer: a saber que os gentios são coherdeiros, membros de um mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, no primeiro texto falou que nós somos da família de Deus e agora fala que nós somos membros do mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Através do ministério da reconciliação já não havia mais judeus e gentios. Agora existe apenas um corpo e um espírito. Efésios capítulo 5, versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, falando que
não fala que Cristo era o cabeça dos judeus ou dos gentios, fala que ele é o cabeça da igreja, eliminando novamente esse conceito de inimizade. E Efésios 5,30 diz: porque somos membros do seu corpo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. Não diz que nós somos membros do povo esse ou aquele, fala que nós somos membros do seu corpo. Esse tópico, a síntese, diz o seguinte: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, através do ministério da reconciliação, a igreja foi estabelecida, nós nos tornamos participantes da família de Deus. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Tudo aquilo que a lei exigia a respeito do sacrifício por pecados foram satisfeitos, foram atendidos, todas as ordenanças foram cumpridas lá na cruz do Calvário. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Lembra que foi falado sobre as leis cerimoniais? De todas as leis, a lei civil, moral e cerimonial, a que caiu foi a lei cerimonial, que consistia de ordenanças e era ela que causava divisão por causa dos seus ritos e a maneira como eles haviam estabelecidos que deveriam funcionar o culto, a adoração e o serviço a Deus. Era isso que causava a barreira de separação, que não permitia que os gentios entrassem dentro do templo, na parte interior do templo, para participar desse culto de adoração a Deus. Então, o sacrifício de Cristo derrubou essa barreira, que eram as ordenanças cerimoniais, essa lei cerimonial. E por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Ou seja, haviam povos separados, havia algo que era heterogêneo, agora passa a ser algo homogêneo, um único povo, uma nova humanidade. E nós terminamos ali dizendo que falava sobre família, falava sobre membros de um corpo, que havia somente um corpo, que era a igreja. Então deixou de haver esse exclusivismo para agora haver o inclusivismo, ou seja, todos foram incluídos em uma nova humanidade que foi reconciliada com Deus. A partir dela, a partir dessa nova unidade, formou um novo povo, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo. Tudo que era que havia sido feito para separar os povos, Cristo desfez agora e formou um único povo chamado igreja e chamado também de corpo de Cristo. É o que rege agora as nossas vidas, é o que rege a nossa fé. Nós fomos incluídos, enxertados nesse novo corpo que é a Igreja de Cristo. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Até a próxima lição.